Saudação pessoal, professor Anderson aqui. Pessoal, esse é o primeiro vídeo da nossa sequência de vídeos aí, que a priori foi pensado para os alunos de reforço do primeiro ano e que posteriormente decidi estar disponibilizando para os demais alunos. Aqui a gente vai fazer uma resolução e ver, né, resoluções alternativas da lista de exercícios proposta em sala. Então a gente já começa no nosso primeiro exercício, que pede para você considerar uma função que tem uma lei de formação que seja uma equação que define uma reta. Basicamente, ele está falando aqui que você tem que pegar uma função de primeiro grau, né? Aquela função que a lei de formação é uma função de primeiro grau. Por que ela define uma reta? Porque seu gráfico é uma reta. E ele dá as seguintes condições para essa função. Que essa função aplicada em 3 vai resultar no valor 6 e aplicada em 4 vai aplicar o resultado 8. Então ele pergunta qual que é o valor dessa função quando você aplica no valor 10. A primeira coisa que você tem que ter em mente para resolver essa questão é a lei de formação canônica, que é aquela lei de formação padrão que a gente usa para funções do primeiro grau. Nesse caso, a gente pode usar ax mais b, onde esse a e esse b são valores reais, que nós chamamos de constante. Então, eles podem assumir quaisquer valores aí. E para a gente conseguir calcular f aplicado em 10, nós precisamos determinar as constantes a e b, porque uma vez com a lei de formação definida, a gente consegue calcular ela em qualquer ponto. Então, o nosso primeiro passo vai ser levar em consideração a hipótese de que f aplicado em 3 é igual a 6. Porque se a gente tem a nossa forma canônica aqui, a gente pode tentar entender o que seria esse f de 3. Substituindo esse x aqui por 3, a gente chega na seguinte equação. Só que fazendo uma manipulação algébrica, né, subtraindo aí a3 dos dois lados da equação, ou na nossa regra mnemônica de jogar para o lado, né, quem está positivo passa negativo, a gente chega no seguinte resultado, que b é igual a f de 3 menos a3. Porém, usando a nossa hipótese, f de 3 é igual a 6. Portanto, chegamos no resultado que b pode ser escrito dessa forma. Pessoal, o que está por trás disso aqui é o seguinte. Nós precisamos definir o coeficiente angular e o coeficiente linear. Primeiro, usando as nossas hipóteses, a gente chega aqui. Podemos relacionar A e B dessa forma aqui. E uma das equações que se torna mais simples de trabalharmos é a gente colocando A em função de B. Né? Uma vez que B não tem nenhuma constante diferente de 1 multiplicando ou dividindo ele, então se torna mais fácil essa operação. Você poderia vir aqui, em vez de isolar o B, isolar o A? Poderia. Né? Seria nesse passo aqui, A3 ficaria do lado direito e... Não, ficaria o 6, ficaria aqui, o B passaria subtraindo e o A3 passaria positivo para cá e seu 3 passaria dividindo, né? Porém, como você pode ver aí, se tornaria uma equação um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, sempre quando você tiver problemas desse jeito aqui, com duas incógnitas numa mesma equação, você procura isolar a incógnita que está mais simples de resolver. Nesse caso é B, porque ela está sozinha. E agora a gente vai usar a nossa segunda condição. Usamos essa e vamos usar essa aqui. Então, se ela fala que f de 4 é igual a 8, usando um raciocínio completamente análogo ao caso anterior, a gente pode calcular a nossa função canônica em 4, que é simplesmente você substituir o x pelo valor 4. Fazendo novamente a manipulação algébrica, buscando isolar a incógnita que está mais simples, a gente chega que f de 4 é igual a A4 igual a B. Mas como f de 4 é igual a 8, concluímos que B pode ser escrito dessa forma. Então, esse é o primeiro passo para a gente resolver esse problema. Tentar entender uma incógnita em função da outra. Nesse caso, novamente, escolhemos o B, porque ele está numa forma bem mais simples. Tá bom?
E a gente está usando isso tudo aqui para definir esse A e esse B lá no final, para conseguir definir essa lei de formação e calcular F no valor 10. Bem, como a gente isolou a incógnita B, a gente pode partir da premissa de que B é sempre igual a B e usar as duas interpretações que temos para B. A primeira, que B é escrito como 6 menos A3, e a segunda, que B também é escrito como 8 menos A4. Então, para o primeiro B eu vou usar a primeira, para o segundo eu vou usar a segunda. Dessa forma, a gente chega numa equação de primeiro grau com uma incógnita, que é a incógnita A. Então, logo eu vou, novamente a gente pode usar a nossa regrinha mnemônica, passar as incógnitas para o lado esquerdo da equação e os números para o lado direito. Então, passando o A4, que está negativo, ele passa positivo, o A3 continua aqui, 8 continua e o 6 estava positivo, passa subtraindo. Resolvendo, a gente chega que 4 menos 3 é 1, portanto fica só A, e 8 menos 6 nos resulta em 2. Portanto, definimos a nossa segunda parte do exercício, que basicamente já estamos a 2/3 do caminho percorrido, porque a gente já conseguiu determinar uma constante, que é o coeficiente angular aqui da nossa lei de formação da função que define uma reta. Agora só nos resta definir quem? B. Mas uma vez determinado A, a gente pode usar qualquer uma dessas duas equações aqui para determinar B, certo? Porque se eu sei o valor de A, coloco aqui, faço a operação e descubro. Novamente, qualquer uma das duas equações, você pode fazer esse processo, tá? Substituir esse valor de A aqui. Aqui a gente vai usar a primeira. Então, repetindo ela aqui embaixo e usando o dado que descobrimos que A é igual a 2, a gente substitui A por 2, resolve essa continha, né? Vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, e 6 menos 6, que é igual a 0. Portanto, a gente consegue definir a nossa constante B. Então, a nossa equação que define essa função, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Ela vai ser, uma vez que A é igual a 2 e B é igual a 0, a gente vai escrever ela como 2x mais 0, e 0 não precisa aparecer na nossa equação, portanto, f de x é igual a 2x apenas. Uma vez determinado isso, a gente pode calcular ela em qualquer ponto, em particular no ponto 10. E substituindo x por 10, a gente fica que é 2 vezes 10, que dá 20. E essa é a resposta final da questão 1. Mas, professor, existem formas alternativas de fazer isso? Com certeza existem. Inclusive, alguns alunos fizeram, né, me chamei a atenção, mas existem algumas considerações a serem levadas. Mas essa, pelo menos uma forma alternativa, é que eu vou apresentar no próximo vídeo. Por esse aqui é isso. A questão termina aqui.